eu não deixo de fazer a mesma coisa. Se a dona Neto tocou, eu quero aproveitar a carona e o presidente da mesma forma em relação ao senador Eduardo Suplicy. Até porque não é só a gente, não é só nós. Eu acho que o Brasil aguarda que ele volte quanto antes aqui para o Senado, até porque em questão da renda mínima, melhorar a renda mínima no Brasil, tem que passar pelo senador Eduardo Suplicy. E os menos aquinhoados do Brasil, sem dúvida alguma, aguardam. Enfim, todos nós aguardamos pela volta e o pronto restabelecimento do eminente batalhador Eduardo Suplicy, de coração. Hoje termina o prazo para que os brasileiros que tiveram ganhos tributáveis superiores a R$ 24.500 apresentem suas declarações à Receita Federal para o ajuste de contas do Imposto de Renda à Pessoa Física. De acordo com a Receita, até às 10 horas de hoje, mais de 23 milhões de contribuintes já tinham apresentado suas declarações e outros 3 milhões devem fazê-lo ao longo do dia. Em 2012, portanto, no ano passado, apenas com o imposto de renda da pessoa física, a arrecadação foi superior a 24 bilhões de reais, 10% superior ao registrado em 2011. Não há no horizonte uma perspectiva de queda na arrecadação desse tributo da pessoa física. Contudo, ao olharmos o quadro global da arrecadação e principalmente da destinação desses tributos, chegamos a um cenário, eu diria, preocupante. Descontada a inflação, a arrecadação total de 2012, a arrecadação total de 2012 cresceu apenas 0,27% em relação ao ano anterior, ficando em 1 trilhão e 20 bilhões de reais. Eu me refiro, então, à arrecadação total do ano passado. Eu me refiro, durante 2012, não só de pessoas físicas, mas do geral do Brasil. Já em março deste ano, também descontada a inflação, foi registrada uma queda de 9,32%, março deste ano, em relação a março do ano passado. Os principais fatores foram a redução da arrecadação do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, recolhidos pelas empresas. Quer dizer, já no total da arrecadação de fim de março agora, este março, em relação ao último, que é de 2011, houve uma queda de 9,32%. E isto, de um certo modo, é preocupante. E aí, por que isso? 2 fatores foram determinantes para que isso ocorresse. A desaceleração da economia e desonerações fiscais promovidas pelo governo federal. Esses são 2 fatores. Fica comprovado por que houve essa queda na arrecadação março do ano passado com março deste ano. São 2 fatores. Uma é o desaquecimento da economia, ficou comprovado isso. E também um outro fator, naturalmente, de setores da economia que precisam, e para fomentar, houve a desoneração de alguns setores, e isso tem concorrido para que isso acontecesse. Note, nobres colegas, que desde sempre temos defendido nessa tribuna uma ampla, eu diria, uma desoneração fiscal, mas que dê à nossa economia as condições necessárias para seu crescimento, que seja uma coisa mais permanente. E a gente eu tenho voltado diversas vezes e falado sobre o tema. Uma reestruturação ampla, que inclua não apenas, eu diria, uma redução da carga, mas também a simplificação na forma de arrecadar e uma melhor distribuição deste conteúdo, deste bolo. Porque hoje, o que a gente vê dos consultores, das empresas que cuidam da arrecadação,
do trabalho, como é que faz, só na contabilização, só no trabalho, para poder aplicar direito isso, gasta-se uma fortuna em função da burocracia existente para cumprir com a legislação, para saber se este produto houve desoneração, naquele não houve, e para poder acertar, aqui faz, aqui não faz, como é que é. Então, a estrutura que precisa para isso, ela tem um custo para os contribuintes, para as empresas, que é extraordinário. Há muita gente levantando isso e dizendo, não é possível, nós temos que simplificar, desburocratizar essa arrecadação. Ela é muito complicada. Mas a conta é clara. Se reduzirmos a receita e não fizermos as adequações dos gastos públicos, teremos pela frente um perigoso quadro de desequilíbrio. Isso é outro caso. E veja bem, se caiu a arrecadação por razões disso, daquilo, se não fizer uma reestruturação profunda, nós vamos dar nisso. Mas a conta é clara, se reduzirmos a receita e não fizermos as adequações dos gastos públicos, teremos pela frente um perigoso quadro de desequilíbrio. Se cai a arrecadação e nós não equilibrarmos aquilo que nós temos, os nossos gastos de manutenção, vai dar com os burros na água. E com isto vai abalando a estabilidade conquistada, a duras penas e ainda frágil. Além de diminuir o tamanho do gasto público, é preciso direcionar adequadamente as despesas. Inclusive, a reportagem da Folha de São Paulo revela que as despesas totais com investimentos do governo federal somaram 16,8 bilhões no primeiro trimestre deste ano. Inclusive, neste particular, houve um aumento de 10% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Eu não estou falando sobre só março, agora eu falo sobre o trimestre do ano passado para este. Então, houve uma melhora de 10%. Por outro lado, no mesmo período, as despesas com o custeio da máquina pública aumentaram 15,5%. Então, se a arrecadação no primeiro trimestre do ano passado, para este em relação ao passado, teve um crescimento de 10%, em relação aos gastos públicos, o levantamento está aqui, foi não de 10%, mas foi de 15%. E aí destoa, aí não tem jeito. Se não corrigirmos isso, fica difícil. Aí, se nós gastarmos com a máquina mais do que nós podemos, quer dizer, arrecadamos, para arrecadar isso, gasta-se, vão arrecadar 10%, mas para que se concretize isso, nós vamos gastar 15% com a máquina arrecadadora, ou com o custeio, fica muito complicado. Ora, é importante seguir a velha receita doméstica, que qualquer dona de casa nos ensina. Se nossos ganhos diminuem, temos que concentrar os gastos com os itens essenciais, além de apertar o cinto e cortar as gorduras. Isso é conhecido, essa história é conhecida, todos nós vivemos a todo instante. O custeio dessa mastodôntica máquina pública acaba por drenar recursos que poderiam ser melhor destinados. E aí que tem que fazer esse controle, tem que fazer essa conjugação. A combinação de redução da carga tributária, quando feito de forma planejada e abrangente, com um forte programa de investimentos públicos, especialmente em infraestrutura, constroem as bases sólidas necessárias ao crescimento. E é sobre esse binômio que se estabelecem as condições vitais para o setor produtivo. Já vou encerrando, senhor presidente. Para o setor produtivo, para a geração de emprego e renda e, consequentemente, do desenvolvimento econômico e social. Então, essas são as reflexões que trago nesta tarde, e já que amanhã é o Dia dos Trabalhadores, que nós tenhamos condições de buscarmos consorciar, harmonizar o nosso crescimento com o custeio. O custeio não pode ser maior do que nós temos condições de fazer, senão nós vamos procurando endividar e, de um lado ou outro, vamos prejudicar alguns setores da sociedade. Então, eu trago essas considerações na véspera do Dia do Trabalho, senhor presidente, caros colegas, para meditarmos nesses próximos dias sobre isso.